Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Voltamos hoje para concluir a nossa revisão, tá? E aí, tiveram alguma dificuldade naquelas atividades? Eu espero que não, não é? Vamos lá? Vamos continuar a nossa revisão de português. Porém, antes de continuarmos a revisão, vamos continuar a leitura do paradidático. Estamos quase terminando, tá? Estão gostando da leitura do paradidático? Eu espero que sim. Uma leitura bem agradável, simples de entender, né? As palavras. E uma história ótima, né? Com a ponta dos dedos e os olhos do coração. Vamos lá? Peguem um livro, paramos na página 29, o capítulo 7, certo? Nando estava triste e até, inclusive, tendo pesadelos com o que tinha acontecido. Lembra que ele deu um bilhetinho para Luzia porque ele queria ser amigo dela. Na verdade, ela escolheu ficar com o grupo porque o grupo não aceitava ele, né? Vamos já? Capítulo 8, na página 29. Nando acordou mais tarde. Perdera a hora da aula. Levantou mole e meio doído. Tinha a língua grossa e dor de cabeça. Foi chegando devagar na cozinha e percebeu que a mãe não saíra ainda para trabalhar. Fazia uma vitamina de frutas e pão torrado. Bom dia, mãe. Você não foi? Não, filho, vou mais tarde. Achei que você precisava de mim. Vamos tomar café juntos. Conversamos um pouco e depois eu saio. Obrigado, mãe. Ele estava precisando dela, né? Eita, desculpa, gente. E aí, ela disse assim: que sonho foi aquele? Quem é Luzia? Até então, ela não tinha muito tempo de conversar com ele, não estava a par do que estava acontecendo, né? Ele só conversava com a avó Bisa. Nando ia contando aflito o pesadelo da noite anterior e falou sobre Luzia. Sabe, filho, não tenho dado atenção a você com tanto trabalho. O dinheiro curto, mas percebo a falta de seu sorriso, uma certa mágoa com a vida. Não sabia que a escola não estava bem. Pensava que era comigo. Não, não é com você. Eu sei que as coisas não estão fáceis do seu lado. E como à noite você chega cansada e ainda vai fazer o jantar, passar roupa, acho que vou conversar com Dona Lucinda, a mãe falando, né? Por favor, não. Quero tentar resolver meus problemas sozinho. Porque se eu conseguir, vou me sentir melhor, mais forte. E depois, se alguém souber de sua conversa, vai me chamar de bebezão ou de maricas. Maricas é um modo de dizer que a pessoa é fraca, né? Não consegue resolver nada sozinho. Está certo, filho. Cada um tem o direito de escolher e tomar decisões, mas não se deixe abater. Busque uma saída, uma porta ou uma janela, procurando não sofrer muito. Seus amigos não estão entendendo sua linguagem sensível e carinhosa, que era o jeito dele, né? Então fale do jeito deles. Defenda-se e não se deixe pisar. Foi o conselho que a mãe deu aí. Nando ouvia e ouvindo as coisas pareciam tão fáceis, mas na hora H era duro, duro mesmo. Passou o dia em casa brincando com Toby, assim meio sem vontade e sem ânimo. À tardinha, sentou-se ao lado de Vó Pisa. Ela na cadeira de balanço, ele no almofadão. Olhava para ela em silêncio, que fazia crochê sem enxergar, e teve tanta vontade de saber como se conseguia tudo aquilo. Vó, como é não enxergar? É escuro e de vez em quando uma sombra, mas eu vejo quase tudo, Nando, com os olhos do coração. A avó falou para ele. Como é isso, vó? Não sei como é exatamente seu rosto hoje em dia, mas sei tudo de você. Se está alegre ou triste, preocupado ou com raiva, pelos barulhos que faz, pelo tom de voz, pelo jeito que briga com Toby. E o crochê é sempre a mesma coisa, não dá para errar. E depois os dedos da gente ficam tão acostumados a sentir as coisas que é como se eles fossem olhinhos mostrando tudo. Porque há muitos anos ela fazia crochê, né? E aí ela conseguia pelo toque, né, saber como o ponto que dava do crochê, como fazer. E você não querer... Ah, não, tá mais pra cima, né? Tá certo. E você não queria ver de verdade? Queria muito.
saber se seus olhos continuam pretos, se meus cabelos estão mais brancos. Mas quando sinto essa vontade, procuro me lembrar das coisas que já vi. O que você queria mesmo ver de novo? Ah, tem uma coisa muito especial que eu vi uma vez só e queria ver de novo. É, Vobisa? É uma estrela cadente, o cometa. Ah, o cometa que vai voltar. Ouvi no rádio que ele está chegando. Eu era menina quando ele apareceu. Não foi tão bonito, foi tão bonito. Aquela luz forte no céu parecia a estrela do Natal, com aquela cauda comprida, brilhante, anunciando um mundo novo e feliz. E o cometa traz sorte? Para mim trouxe, Nando. Eu conheci Vobis quando o cometa apareceu. Ele era um menino do seu tamanho, esperto e maroto. A família dele veio morar perto da minha casa e a gente não se separou mais. Brincávamos de pega-pega, de peão, de subir nas mangueiras do quintal, de escolinha. Depois não brincamos mais, só conversávamos. Eu usava vestido rodado e botinhas de abotoar ao lado. A gente cresceu e dentro de nós cresceu também o bem-querer, quer dizer, o amor, né? E aí, casaram? Casamos e continuamos sempre amigos e companheiros. Era bom estar perto um do outro. Nunca ficamos separados, sempre juntos em todos os momentos. Por isso sinto saudades. Por isso queria ver o cometa de novo e lembrar de quando era criança e ainda tinha uma vida pela frente. Os olhinhos de vó Bisa brilhavam como se tivessem uma luz diferente. Mas toda essa luz não era o suficiente para fazê-la ver de novo. Ela só podia ver com os olhos da saudade e do coração. Nando passou as mãos nos cabelos dela e pensou que era bom ter ainda toda a vida pela frente, né? Porque ele era uma criança. Ninguém notou a falta de Nando, só a professora. Quis saber se tinha ficado doente, se estava melhor. Para não contar tudinho, o menino disse que perdera a hora. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. Luzia e os outros continuavam os mesmos, distantes e estranhos. O Pereira procurou Nando no recreio e começaram a virar figurinhas. Estavam distraídos quando chegou o pescoço. Botou o pezão sujo, o tênis sujo, em cima do bolo de figurinhas. Nando levantou a cabeça e disse: Quer tirar o pé daí, por favor? Quer tirar o pé daí, por favor? Arremedou o pescoço com voz esganiçada, imitando menina. Seu babaca, chorão, maricas. Quer tirar o pé? Não tiro não, Nandinho. E veja só, pescoço esfregando o pezão, rasgando e sujando as figurinhas. Foi subindo uma raiva tão grande na garganta do Nando, que ele nem percebeu que era tão grande. Não se levantou do chão, mas deu um soco por trás do joelho do pescoço. A perna dobrou e o grandão caiu de bunda no chão. Pereira riu. Luzia, que os olhava de longe, correu para perto. Pescoço soltou um palavrão. Eu acerto você, seu maricas, eu acerto. Quem vai acertar quem? Era Dona Lucinda de cara fechada. Foi ele, o Nando, me derrubou de propósito. É? E o que você fez antes? Responda. Não fiz nada. Fez que eu vi. Você provocou, ofendeu e destruiu as figurinhas. Olha, o Nando virou um grandão, né? Vamos ver. Em volta, a turma se ajuntava. Amanhã, sem falta, você vai trazer o mesmo número de figurinhas novas. E agora peça desculpas, professora. O pescoço queria morrer naquela hora. Pedi desculpas e na frente de todos. Vamos, estou esperando. Desculpe. Tá certo. Em frente ao Nando estava a Luzia, que deu uma risada marota e uma piscadela. Nando ia abrir um sorriso, mas lembrou-se do bilhete rasgado e ficou na sua. Tinha sido um motivo justo e na hora certa, como a avó tinha dito, né? Deu esse conselho para ele. Quando chegou em casa, o menino espiou para dentro da sala. Vó Bisa tinha a caixinha de madeira no colo. Passava a mão de cá para lá, como se fizesse um carinho.
Tinha os olhos fechados e se balançava de mansinho. O chale preto estava enroladinho nela. Nando nem precisou se mexer e ela já sabia que ele estava ali. Vem cá, menino. Como você me sentiu? Já falei. Seu cheiro e barulho no portão. Você sabe que eu vejo com os olhos do pensamento e do coração. Então diz se estou alegre ou triste. Está alegre, porque se estivesse triste, não teria vontade nem de me fazer essa pergunta. E a avó, como era esperta. Ah, avó, você é um barato. Não sei não. Acho que sou mais esperta que você. Então vou contar. Lembra dos cascudos? Hoje foi o dia do motivo justo e da hora certa. Verdade? Verdade. E a Luzia até me piscou, mas fiquei bem firme e nem dei bola. Ela vai ter que mostrar se é sincera ou não. Ninguém mais vai rasgar e jogar meus bilhetes no lixo. Quer dizer que agora a conversa mudou? A avó perguntou. Mudou sim, e até Dona Lucinda me apoiou. Saiu dando pinotes em direção ao quintal e assobiava feliz, chamando Toby. Vó Bisa pensou em como é bom ter toda uma vida pela frente. Balançava de mansinho e segurava a caixa como se fosse uma criança. Nando agora estava todo feliz, né? E a avó também estava feliz por ele, não é verdade? Muito bem, vamos parar aqui no capítulo 11, página 35, tá certo? Vamos continuar com a nossa revisão, ok? Vamos lá? Deixa eu diminuir aqui um pouco, mais um pouco, ok. Olha só, hoje a gente vai pegar vamos voltar para o livro didático e vamos para a página 33 falar um pouquinho sobre instrução de montagem, que foi um gênero textual que estudamos nessa unidade, né? E aí eu coloquei assim: são explicações de como um objeto ou um aparelho deve ser montado. Costumam ser estruturados em partes com itens numerados. A linguagem é clara e objetiva, com frases curtas e com verbos que exprimem ordem. Instruções de montagem são textos instrucionais que indicam o passo a passo, como alguma coisa deve ser feita, deve ser montada, tá? E aí a gente tem vários tipos de textos instrucionais, né? Temos receita, temos algum cartaz explicativo, temos bula de remédio também, que é um texto instrucional que dá instruções sobre a utilização de algo, certo? Então, esses textos instrucionais, como a gente viu aí, viu no livro, já falamos, eles devem eles normalmente têm mais de uma parte, né? São estruturados por parte. Por exemplo, a gente vai ver agora a receita. A receita, ela é um texto que é dividido em duas partes. Temos os ingredientes e temos o preparo. Os ingredientes vai dar a quantidade de coisas, as coisas e a quantidade de itens que vão ser usados. E o preparo vai indicar como você deve fazer, o passo a passo para preparar aquele alimento, tá? E aí tem uma receita de bolo de chocolate. Quem quiser fazer, faz e manda um pedacinho para mim. Avisa que eu vou buscar, tá bom? E aí a gente tem também uma instrução de como montar o chocalho. Olha só, tem o material, tem as instruções, né? Material que você vai utilizar e tem as instruções de como você proceder. Olha, dá 1, 2, 3 passos de como você proceder. E aí, se vocês observarem, ele falou que os verbos num texto instrucional, normalmente ele vem empregado expressando uma ordem, indicando uma ordem, porque ele está mostrando ou dizendo como você tem que fazer. Ó, escolha a semente de sua preferência. Escolha, está dando uma ordem, você deve escolher. Passe cola branca na borda do potinho. Passe é um verbo que também indica uma ordem. Espere uns minutinhos antes de começar a decorar. Espere também está dando uma ordem, tá? Então, os verbos no texto instrucional normalmente exprimem uma ordem. Está no imperativo. Lembra que a gente já falou sobre isso? Ok. Bom, e aí a gente volta agora para o livro de gramática, página 33, e vamos continuar com a acentuação das palavras.
E vamos ver hoje a crase, porque a gente já viu acento agudo, vimos acento circunflexo, né? O acento agudo indica a vogal tônica forte, porém com som aberto. E o acento circunflexo indica a vogal tônica forte, porém com som fechado. Lembram? Muito bem. Agora o acento grave, né? O acento grave vai ser o encontro da preposição a. Lembra que a gente viu e a gente até comentou que a preposição vai ser aquela invariável que vai ligar duas palavras, como eu digo assim, o bolo de chocolate. De é uma preposição, ela liga uma palavra à outra, tá? E aí ele vai dizer que ela vai ser o encontro da preposição a, quando tiver o sentido de para, com o artigo a. E aí a gente viu que o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, que vai indicar se está no masculino ou no feminino, se está no singular ou plural. Lembra que a gente viu o artigo a, o, as, os? Lembram disso? Muito bem. Então, o acento grave ele é indicado pela crase. A crase é o nome que se dá para o acento grave. Por exemplo, a gente usa a crase, esse acento grave, quando for antes de palavras femininas. Larissa chegou à escola. O texto foi escrito à caneta, tá? E aí, quando puder substituir para, né? Ó, Larissa chegou à escola. E aí eu coloco a crase porque a escola está no feminino, tá? Então, antes de palavras no feminino, eu uso a crase, ok? E deixa eu diminuir aqui um pouco. Ó, eu uso a crase também em alguns nomes geográficos, nome de lugares. Porém, eu tenho que observar a seguinte ordem, a seguinte regra, que veio inclusive no livro, que ela é bem legal para você assimilar melhor a utilização da crase. Olha só. Em nomes geográficos, eu penso o seguinte: se vou a e volto da, crase a. Esse a aí é com H, porque é do verbo haver, que é o mesmo que tem, ter, tá? Se vou a e volto de, crase pra quê? Como assim, tia? Por exemplo, isso a gente está se referindo ao nome de lugares, tá? Eu vou a Paraíba. Aí eu penso, eu volto da Paraíba ou volto de Paraíba? Eu volto de ou da. Eu volto da Paraíba, né? Então, nesse caso aí, vou a Paraíba, tem crase. Aí eu digo, eu vou a Minas Gerais. E aí, para saber se tem a crase, eu penso, eu volto de Minas Gerais ou eu volto da Minas Gerais? Eu volto de Minas Gerais. Então, nesse caso, não utilizamos a crase. Então, quando for nomes geográficos, eu penso, se eu volto da, então, crase a. Eu uso crase. Se eu volto de, então, não tem crase. Crase para quê? É a regrinha, tá? Então, se a gente memoriza isso, fica bem simples quando a gente vai escrever frases que tenham nomes geográficos. E aí a gente entende melhor a utilização da crase, ok? Lembraram aí desse conteúdo? Tá lá na página 33 do nosso livro de gramática, tá certo? Dá uma lidinha no conteúdo, não esqueça, é importante vocês lerem novamente o conteúdo no livro para entender melhor, ou lembrar, porque a gente já estudou, né? Para lembrar o conteúdo que já foi estudado, tá bom? Vamos lá. Bom, agora na página 38, ainda do livro de gramática, nós vimos os sinais de pontuação. Vimos que são sinais gráficos que vão ajudar a entonação, né, a forma de falar, e também a compreensão da leitura. É muito importante respeitar os sinais de pontuação para entender melhor o que estamos lendo, tá? A frase, o texto que está sendo lido, ok? Bom, e aí a gente começou pelo ponto final. O ponto final ele vai indicar o fim de uma frase afirmativa ou uma frase negativa. É simples. Carlos e Joana andam de skate. Ponto. É uma frase afirmativa. Estou dizendo que Carlos e Joana andam de skate, tá? Eu vou lá e coloco o ponto final, ok? Bom, o ponto de interrogação, ele vai indicar uma pergunta. Por exemplo, que horas vamos para a festa? Então, interrogação no final, já que é uma pergunta, ponto de interrogação, ok?
O ponto de exclamação, ele vai indicar sentimentos, a expressão de sentimentos, como alegria, tristeza, surpresa, medo, espanto, admiração, tá? E aí eu digo, que patins legais, né? Oh, nossa! Eu coloco a exclamação no final, tá certo? Bom, a vírgula. E aí tem algumas indicações de quando usar a vírgula. Por exemplo, a vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na frase. Não, nós não vamos mais ao cinema. Aí eu coloquei a vírgula indicando essa pequena pausa. A vírgula também vai ser usada para separar nomes de uma relação em uma lista. Olha só, meus pratos preferidos são macarrão, cuscuz, vatapá. Então, eu uso a vírgula para separar essa relação de coisas que eu estou fazendo, essa lista de coisas que eu estou descrevendo, tá? Vai ser utilizada também para separar nas datas os nomes do lugar. Lembra que a gente já falou isso? Belém, 5 de outubro de 2016. Então, o nome do lugar, da data, eu separo com a vírgula, ok? Bom, a vírgula vai ser usada ainda para separar o vocativo, que é o chamamento. Lembra que a gente já viu sobre vocativo? Que é quando eu estou falando com alguém, estou chamando alguém. E aí tem um exemplo. Mãe, pegue a toalha para mim, por favor. Então, eu uso a vírgula porque eu falei com quem? Com a mãe, né? Houve aí um chamamento, um vocativo. Eu vou e coloco a vírgula, ok? A vírgula também vai ser utilizada para separar expressões que indiquem circunstâncias de tempo ou de lugar, tá? Quando indicar um tempo, um lugar, eu coloco a vírgula. Por exemplo, no dia seguinte, Marcela foi viajar. No dia seguinte, está dando uma indicação de tempo. Então, eu coloco a vírgula para separar. Eu poderia também dar um exemplo de lugar aí, indicando o lugar. Na casa da vovó, vírgula, estou dizendo o local, é na casa da vovó. Há muitas frutas, verduras, legumes, tá? Então, quando indicar lugar e tempo, usa a vírgula para separar essa expressão, ok? Bom, vamos para outro sinal de pontuação, que é o ponto e vírgula. Quando queremos indicar uma pausa maior, então utilizamos o ponto e vírgula para indicar uma pausa maior do que a vírgula, tá? Júlia não saiu de casa. Ela sabia que ia chover. Gente, eu coloquei, aí foi colocado nesse exemplo o ponto e vírgula, e aí você vê a pausa. Toda a questão da entonação quando eu vou ler, né? Tem que respeitar. Júlia não saiu de casa. Ela sabia que ia chover. Eu poderia colocar um ponto final, mas para não ficar repetindo pontuação, pode ser, por exemplo, eu já tinha acabado de usar o ponto final. Eu posso usar aí o ponto e vírgula que vai indicar uma pausa maior do que uma vírgula, tá? E aí, sempre depois do ponto e vírgula, você segue com letra minúscula, tá certo? Letra maiúscula não, letra minúscula, ok? Seguindo. Os dois pontos ele vai ser usado para anunciar a fala de alguém, tá? Exemplo, e aí tá os 2 pontos. Rui olhou para os amigos e disse, confio em vocês. Normalmente os 2 pontos têm essa utilização. É a utilização mais comum dos 2 pontos. É para indicar que vem a fala de alguém. E em alguns casos vai indicar também a explicação de algo. Como esse aí eu coloquei depois do exemplo. Exemplo, 2 pontos. Porque eu vou dar o exemplo, né? Eu posso aí utilizar os 2 pontos também, tá bom? Reticências são usadas principalmente para indicar a suspensão de um pensamento, ou seja, a interrupção, a pausa, ou corte em uma frase dita ou pensada por um personagem. Gente, a reticência aí está dizendo que é indicada para usada para indicar a pausa, né? Ou a interrupção, resumindo. Ou eu parei, o personagem parou de propósito, ou ele foi interrompido por alguém, tá? Então, pausa ou interrupção. Por exemplo, íamos à praia, mas aí eu não quero falar mais. Ou, de repente, chegou alguém e me interrompeu. Então, eu uso a reticência para expressar isso aí, que houve uma pausa, houve um corte, houve uma interrupção, tá certo? E aí temos outra versão.
O travessão é um traço maior que o hífen e é usado para indicar a fala de um personagem. Por exemplo, e aí observe no exemplo que eu não consegui colocar o travessão, porque correto era um traço maior que esse que tá aí, porque ele tá pequenininho, como se fosse um hífen, né? Então, o travessão normalmente ele é maior. Eu até coloquei 2, mas ficava muito ruim, porque ficava com um espaçozinho no meio e não ficava legal. Mas não esqueçam que quando é um travessão, ele é indicado com um traço maior que o hífen, ok? Então, aí tem um exemplo. Vânia falou para Cecília. Tem os 2 pontos, porque indica que alguém vai falar. E o travessão, indicando a fala do personagem. Vou pedir o suco de morango. Aí a outra falou, e eu vou pedir o de laranja. Gente, não esqueçam que ele até traz essa observação aqui no livro de vocês, que quando iniciamos uma frase com travessão, ele deve estar alinhado ao parágrafo. Observe aí que eu botei o travessão bem abaixo do nome Vânia, alinhado com o parágrafo do texto, né? Em cima. Então, não esqueçam disso. E sempre iniciar depois de travessão, letra maiúscula, ok? Vamos lá. Temos agora as aspas, né? As aspas, elas são usadas para indicar uma citação. Aí a gente está na página 40, falando sobre as aspas. Indicar uma citação, por exemplo, que alguém, que aquele texto é de alguém, aquela fala é de alguém. A dúvida é o princípio da sabedoria, Aristóteles. Aí ele colocou entre aspas, porque é uma citação, é uma frase de outra pessoa, que é no caso aí de Aristóteles. As aspas também é utilizada para destacar uma expressão. Por exemplo, íamos parar, mas vimos a placa não estacione. Ele está falando, né, mostrando o que tinha na placa. E aí ele colocou entre aspas para destacar justamente essa expressão que ele viu na placa, ok? Serve também para indicar em textos narrativos pensamentos de personagens, como por exemplo, chegando ao alto da montanha, Mário pensou, que vista linda. Então, como ele pensou, né, não foi uma conversa, um diálogo, ele pensou, eu posso colocar ela entre aspas também, que vai indicar o pensamento daquele personagem, tá certo? Gente, no livro de vocês também tem aí, ó, citar uma frase de outra pessoa, que é bem parecido com aquele de indicar uma citação. Por isso que eu não coloquei no exemplo, tá? Citar uma frase de outra pessoa. Aí ele falou assim: vamos começar a atividade, disse o professor. Então aquela fala não é do personagem que está falando no momento, é de outra pessoa. Ele coloca entre aspas, ok? Bom, e é isso. Agora vamos para os parênteses. Parênteses estão na página 41. São usados para isolar palavras ou grupo de palavras nas frases, a fim de chamar a atenção ou dar uma explicação. Por exemplo, Dom Pedro I, imperador do Brasil, ele está explicando aí quem é Dom Pedro I, nasceu em Portugal. E aí ele colocou entre parênteses, tá? Essa explicação que ele deu sobre alguma coisa que ele estava falando ali na frase, ok? Então, parênteses vai servir também para isolar as palavras que quer que você tenha atenção sobre ela, ou quer que você entenda, né? Para dar uma explicação sobre algo. E aí coloca os parênteses, tá certo? Bom, por hoje foi essa a nossa revisão, tá? E aí agora nós vamos para a atividade, que é a continuação daquela atividade na folhinha, tá? Aí, a atividade de hoje, no dia 10, vocês vão para a segunda parte da folhinha lá e copiar. Não esqueça de fazer o cabeçalho também, tá? E aí ele pediu o seguinte: primeiro quesito, de acordo com as regras que estudamos sobre a utilização da crase, complete as frases. Letra A. Usamos a crase antes de palavras? Exatamente. Letra B. Se voar e volto, dá. Aí você só vai completar aquela regrinha que tá no livro e a gente viu no slide, na apresentação, tá certo? Segundo, você vai ler as frases e colocar a crase quando for necessário, tá bom? Terceiro quesito, você vai ler o texto e pontuar utilizando ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, vírgula, 2 pontos e travessão, tá? E aí tá o texto, vocês coloquem dentro desses quadradinhos a pontuação correta, ok?
Quarto quesito, escreva 5 frases utilizando os sinais de pontuação indicados. Letra A, aspas, letra B, reticências e letra C, parêntese. Gente, é 5 letras em cada uma dessas aí. Na letra A, 5, na letra B, 5 e na letra C, 5 frases, tá certo? Com a pontuação que está sendo pedida, tá bom? Ó, criem frases aí boas, frase de 5º ano, por favor, e não fiquem repetindo. Tipo assim, eu começo, eu comi bolo, eu comi biscoito, não, muda a frase, muda o início, coloca nome de pessoas, tá? Pensa aí direitinho, muda o substantivo, pensa direitinho, formula uma frase bem interessante. Quinto quesito, você vai pesquisar e escrever um texto instrucional. Pesquise e escreva um texto instrucional. Logo depois que você escrever, você vai fazer a leitura do texto e responder a essas perguntas que estão aqui. Letra A, B, C e D. Ok? Copia o texto, aí abaixo você coloca letra A, escreve a pergunta, faz a resposta. Letra B, a mesma coisa. Tá certo? Ok? E é isso. Daqui a pouco a gente volta com o nosso vídeo de correção, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.